Revisão final concursos. Afiando o conhecimento para cravar a sua vaga. Olá, concurseiro e concurseira de todo canto! Sejam muito bem-vindos de volta ao Revisão Final Concursos. Eu sou a Carolina de Jesus e hoje vamos fechar com chave de ouro o nosso estudo sobre diversidade e inclusão na sociedade, um tema quentíssimo para o CNU. É isso mesmo, Carol. E que tema, uai! Eu sou o Milton Santos e, na primeira parte, nós desvendamos os conceitos de interseccionalidade, as formas de discriminação e a diversidade de gênero e raça. Se você não ouviu, corre lá que é fundamental para entender a conversa de hoje. Com certeza, Milton. Hoje, o nosso papo é sobre a proteção que a nossa legislação dá a grupos vulneráveis específicos. Vamos falar sobre os direitos dos povos indígenas e comunidades quilombolas, a proteção integral às crianças e adolescentes, os direitos assegurados aos idosos e as garantias das pessoas com deficiência. É muito conteúdo, mas pode ficar tranquilo, que a gente vai passar por tudo que está no seu edital, com base no nosso material de apoio e com aquela pitada de jurisprudência que as bancas adoram. Pega o pão de queijo, o café e bora começar! Bloco 1. Povos indígenas e comunidades quilombolas. Carol, para começar, vamos falar de uma dívida histórica do Brasil. Vamos de povos indígenas e comunidades quilombolas. O que a gente precisa saber sobre os quilombos? Então, Milton, os quilombos eram locais de refúgio e resistência dos africanos escravizados. O mais famoso foi o quilombo de Palmares. Por muito tempo, essa galera ficou completamente ignorada pelo poder público. A virada de chave só veio mesmo com a Constituição de 1988, que, no artigo 68 do ADCT, finalmente reconheceu aos remanescentes das comunidades quilombolas a propriedade definitiva das terras que eles ocupam, devendo o Estado emitir os títulos. E a proteção não é só da terra, né, Carol? Tem a questão cultural também. Exatamente. O artigo 216 da Constituição estabelece que ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Tombamento, para quem não lembra, é aquela forma de intervenção do Estado para preservar o patrimônio histórico e cultural. A proteção do Estado abrange manifestações culturais, como a capoeira e o samba, e deve garantir a preservação de seus usos e costumes. E em relação aos povos indígenas, o que é mais importante para a prova? A questão central é a natureza das terras que eles ocupam. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União e eles têm a posse permanente e usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. O processo de demarcação dessas terras é administrativo, conduzido pelo órgão federal de assistência ao índio, com base em estudos antropológicos e com a participação da comunidade indígena envolvida. Vamos resolver uma questão. Julgue a assertiva. De acordo com o ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, é reconhecida aos remanescentes das comunidades quilombolas a posse temporária de suas terras, condicionada à utilização para a agricultura familiar. Assertiva errada. O artigo 68 do ADCT é claro ao reconhecer a propriedade definitiva das terras aos remanescentes das comunidades quilombolas que as estejam ocupando, sem impor a condição de uso para a agricultura familiar. Bloco 2. Crianças e adolescentes. Proteção integral e prioridade absoluta. Agora, Milton, vamos falar de um grupo que tem proteção especialíssima, as crianças e os adolescentes. Com certeza, Carol. A Constituição, no artigo 227, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, são os pilares dessa proteção. Primeiro, é bom lembrar as definições do ECA. Criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente é quem tem entre 12 e 18 anos. Excepcionalmente, o ECA pode se aplicar a pessoas entre 18 e 21 anos. E toda essa proteção, Milton, se baseia em 3 princípios fundamentais. O primeiro é o da proteção integral,
que enxerga crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e não como meros objetos de intervenção do mundo adulto. O segundo é o da prioridade absoluta, que está lá no artigo 227 da Constituição. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a eles, com absoluta prioridade, todos os direitos fundamentais. E, por fim, temos o princípio do melhor interesse do menor. Esse é uma construção da doutrina e da jurisprudência. Ele diz que, em qualquer situação, a decisão a ser tomada deve ser aquela que melhor atenda aos interesses da criança ou do adolescente, analisando o caso concreto. É muito usado em casos de adoção, por exemplo. Vamos para mais uma questão. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, e os princípios que o norteiam, assinale a alternativa correta. Opção A. Considera-se criança a pessoa com até 14 anos de idade incompletos. Opção B. O princípio da prioridade absoluta determina que apenas o Estado é responsável por assegurar os direitos de crianças e adolescentes. Opção C. O princípio da proteção integral reconhece crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, superando a antiga visão de que eram apenas objetos de tutela. Opção D. O princípio do melhor interesse do menor é uma regra legal taxativa que estabelece critérios objetivos para decisões judiciais, sem margem para análise do caso concreto. Opção E. As regras do ECA não podem, em nenhuma hipótese, ser aplicadas a pessoas com mais de 18 anos de idade. A alternativa correta é a opção C. Ela traduz perfeitamente o princípio da proteção integral. A opção A está errada, pois criança é até 12 anos incompletos. A opção B está errada, pois a responsabilidade é da família, da sociedade e do Estado. A opção D está errada, pois o melhor interesse é um princípio aberto, analisado caso a caso. E a opção E está errada, pois o ECA pode ser aplicado excepcionalmente a pessoas entre 18 e 21 anos. Bloco 3. Idosos. O Estatuto e a prioridade especial. Carol, vamos falar agora da turma da melhor idade. A proteção à pessoa idosa é outro ponto que as bancas adoram. E o marco legal aqui é o Estatuto da Pessoa Idosa, Lei nº 10.741/2003. A primeira coisa a memorizar, Milton, é o critério de idade. Para todos os efeitos legais, considera-se idosa a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Mas isso não quer dizer que todos os direitos são para quem tem 60 anos, né, Carol? Exatamente. A gratuidade nos transportes coletivos, por exemplo, é assegurada aos maiores de 65 anos. Mas o ponto mais importante é a prioridade especial. O Estatuto diz que, entre os idosos, é assegurada a prioridade especial aos maiores de 80 anos, que devem ser atendidos preferencialmente em relação aos demais idosos. E a efetivação dos direitos da pessoa idosa deve ocorrer com absoluta prioridade, e é uma obrigação compartilhada entre a família, a comunidade, a sociedade e o poder público. O Estatuto também prevê medidas de proteção que podem ser aplicadas pelo Ministério Público ou pelo Judiciário quando os direitos dos idosos forem violados. E a fiscalização das entidades de atendimento a idosos, sejam governamentais ou não, é feita pelos Conselhos da Pessoa Idosa, pelo Ministério Público, pela Vigilância Sanitária e por outros órgãos previstos em lei. Hora de treinar. Julgue o item. De acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, a garantia de prioridade no atendimento é assegurada de forma igualitária a todas as pessoas com 60 anos ou mais, não havendo distinção legal de prioridade entre um idoso de 65 e um de 85 anos. Certo ou errado? Assertiva errada. O Estatuto estabelece expressamente uma prioridade especial aos maiores de 80 anos, que devem ser atendidos preferencialmente em relação aos demais idosos. Bloco 4. Pessoas com deficiência. O Estatuto e a inclusão.
E para fechar a nossa revisão de hoje, Milton, vamos falar da proteção às pessoas com deficiência. O marco legal aqui, Carol, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei número 13.146 de 2015, também conhecido como Lei Brasileira de Inclusão. E a definição que ele traz é fundamental. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com barreiras, pode obstruir sua participação plena na sociedade. E a avaliação da deficiência, quando necessária, deve ser biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional, considerando não só os impedimentos do corpo, mas também os fatores sociais e pessoais. O Estatuto traz uma série de conceitos que caem muito em prova, Carol, como acessibilidade, desenho universal, que é a concepção de produtos e serviços para serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação, e tecnologia assistiva. E o conceito de barreiras, Milton, que são os entraves à participação social. Elas podem ser urbanísticas, nas vias, arquitetônicas, nos edifícios, nos transportes, nos sistemas e meios de transporte, tecnológicas e as mais difíceis de derrubar, as barreiras atitudinais, que são os preconceitos e estereótipos. E, recentemente, foi instituído o cordão de fita com desenhos de girassóis como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas, como autismo ou baixa visão. O uso é opcional, mas ajuda a garantir o atendimento prioritário. Última questão de hoje. FGV. Conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa com deficiência é conceituado como barreira. A barreira existente em edifícios públicos e privados é classificada como: opção A, barreira urbanística; opção B, barreira atitudinal; opção C, barreira tecnológica; opção D, barreira arquitetônica, ou opção E, barreira nos transportes. A alternativa correta é a letra D. A lei é bem específica. Barreiras urbanísticas são nas vias e espaços públicos, arquitetônicas são nos edifícios, nos transportes, nos sistemas e meios de transporte. E assim, minha gente, fechamos nossa revisão em 2 partes sobre diversidade e inclusão na sociedade. Passamos por muitos grupos e legislações, um conteúdo denso e essencial para o CNU. Foi uma verdadeira imersão, Milton. A dica final para o nosso ouvinte é: organize os conceitos. Crie tabelas comparativas para os direitos de cada grupo, crianças, idosos, PCDs, e entenda a lógica por trás da proteção especial. Isso vai te dar muita segurança na hora da prova. Perfeito, Carol. Esperamos que essa série especial tenha ajudado você a se sentir mais preparado para o grande dia. Se gostou, siga o nosso podcast, compartilhe com os amigos de estudo e nos envie suas sugestões. Foco total na reta final. Um grande abraço e até a próxima! Revisão Final Concursos. O ponto final na sua preparação.